Por que 7 anos para construir uma escola? Por que pagar 300 mil por mês de aluguel? Por que tirar as nossas crianças do centro da cidade e colocar em um prédio alugado do lado de motéis? Por que você coloca crianças e adolescentes para estudarem do lado no setor de motéis da Candangolândia? Hoje eu estou entrevistando aqui, tenho o prazer de entrevistar o nosso querido Pablo Valente. Se você não sabe, Pablo Valente já foi administrador da Candangolândia. Inclusive uma das RAs mais lindas e onde as pessoas amam viver. Mas hoje, Pablo, eu acordei com o noticiário pegando fogo. Em todos os lugares, inclusive não só no DF, mas notícias em âmbito nacional sobre a sua RA. Como é que você... O que você está sentindo em relação a isso? Bom, primeiro que, como morador da cidade, assustado, né? Nós vimos hoje a Candangolândia nas páginas, digamos, nas páginas policiais do noticiário nacional. A nossa cidade, Candangolândia, que é uma das cidades mais tranquilas do DF hoje, esteve em todo o noticiário de Brasília e do Brasil com um forte esquema de corrupção. 46, quase 50 milhões de reais desviados num suposto esquema de desvio da educação. Confesso para você que muito triste, embora não muito surpreso, porque eu já venho há algum tempo reclamando, falando e até denunciando isso. Quando eu fui administrador, numa certa ocasião que o governador esteve na cidade, até por uma agenda de pré-campanha das eleições passadas, primeiro ato meu, até ladeado do deputado da cidade, foi pedir ao governador que reconstruísse o colégio CF1 da Candangolândia. Um colégio central, um dos mais importantes da cidade, foi completamente abandonado há 6 anos atrás, vamos fazer quase 7 anos de colégio abandonado, que esse parlamentar lá da cidade tem uma média de 30 milhões de reais por ano de emenda parlamentar. No primeiro ano de mandato dele, no segundo ano, ou que fosse no primeiro mandato dele, na primeira legislatura, ele já teria tido a oportunidade, só com emenda parlamentar, de ter reconstruído esse colégio. E nós eu pedi uma audiência com a secretária, inclusive a secretária atual, Elvia, que me recebeu muito bem, e se comprometeu, diante de mim e do deputado na época, quando eu era administrador, a reconstruir o colégio. A Secretaria de Educação entraria com uma parte, o parlamentar entraria com outra parte através de emenda parlamentar e reconstruiriam. E naquele dia, na reunião, ele categoricamente, infelizmente, nós não temos registro que eu possa provar essa reunião, mas todos que estavam presentes, tinham muitas testemunhas, sabem, ele pediu para que isso fosse postergado para próximo da eleição. E agora que começaram as obras, o colégio só vai conseguir ser entregue, na melhor das hipóteses, em dezembro desse ano. Eles deixaram para entregar o colégio no ano eleitoral. Mas a grande pergunta que o Ministério Público está se fazendo com essa operação, e que todos nós, moradores da Candangolândia, nos fazemos é: por que esse colégio ficou 7 anos praticamente em ruínas no centro da cidade? Mato alto, lixo, ponto de drogas e tudo mais, e a Secretaria de Educação pagando 310 mil reais de aluguel, que não poderia ser feito a nível de políticas públicas na comunidade, na transformação da vida das pessoas e principalmente na área de educação. O que nós não poderíamos ter investido? Nós poderíamos ter feito muito pela cidade-mãe. Candangolândia não é só a cidade mais gostosa, tranquila de se viver do Distrito Federal. É um núcleo pioneiro, é o berço de Brasília, é a cidade-mãe. A Candangolândia pode e deve avançar em cultura, em atividades esportivas, em políticas de primeiro emprego para a juventude, cuidado com a melhoridade. Sim. Pode ser um projeto piloto de qualidade de vida, o lugar mais gostoso de se viver no DF. Aonde nasceu Brasília, pode ser um modelo de convivência urbana, de qualidade de vida. Mas o que nós vimos é uma gestão que faz muito mal o arroz e feijão, e agora somos surpresos com uma denúncia absurda de superfaturamento, fraude em licitação, quase 50 milhões de reais supostamente desviados da educação. E o primeiro absurdo, ainda que não tivesse o esquema de corrupção, Lisa, por que 7 anos para construir uma escola? Por que pagar 300 mil por mês de aluguel? Por que tirar as nossas crianças do centro da cidade e colocar em um prédio alugado do lado de motéis? Por que você coloca crianças e adolescentes para estudarem do lado no setor de motéis da Candangolândia? Então hoje, essa operação é recebida por nós moradores com muita tristeza. Eu não consigo ficar feliz com o mal de ninguém, eu não consigo comemorar um momento desse. É triste, porque a cidade... Perde, né? Todo mundo perde, a cidade perde. Fica mais uma vez evidenciado que eu perdi o cargo de administrador, que eu saí do grupo político por não concordar com muitas práticas políticas. Perdi o cargo para não perder valores, para não abrir mão de princípios, para continuar fazendo a boa política. E é isso que a gente vai continuar fazendo. A minha palavra é que tenhamos serenidade, tranquilidade, todos os moradores da Candangolândia. Vamos aguardar as investigações, não vamos condenar ninguém de forma antecipada, mas o simples fato desse colégio ter ficado abandonado durante 7 anos, tendo dinheiro no caixa, o GDF podia ter construído esse colégio há muito tempo, tendo milhões de emenda parlamentar que o deputado coloca para show, para um monte de coisa, todos os anos. Por que não quiseram fazer esse colégio antes?
Por que deixaram para fazer 7 anos depois? Por que esse aluguel de mais de 300 mil era tão importante durante esse tempo todo? E o pior, o próprio deputado hoje, respondendo ao DF-TV, ao DF1 da Rede Globo, confessa que intermediou para que os alunos não ficassem sem aula, que fosse para esse prédio. Ou seja, o deputado quase que confessa, praticamente confessa, tráfico de influência. Então, assim, é um absurdo. Não é um papel do parlamentar intermediar nada. O papel do parlamentar é o contrário, é fiscalizar o executivo. Sim. A Secretaria de Educação tem que ser fiscalizada pelo deputado. Ele coloca as suas emendas lá e fiscaliza a execução dessas emendas. Então é lamentável. Quem conhece a realidade da cidade e a prática política desse grupo não fica tão surpreso. Mas eu confesso que a gente fica, no mínimo, muito entristecido. Gente, todo mundo perde. Não é só uma RA que perde, mas todo o nosso DF perde e a gente perde ainda mais como, né, pré-candidatos, a gente perde a vontade que as pessoas votem de forma mais consciente. Podem fazer uma análise em relação ao governo, né, que ainda está vigente, ao cuidado desse deputado que ainda está vigente em relação à Candangolândia e analisar se de fato, porque ele vai querer se reeleger. A intenção, na verdade, né, de postergar que o colégio seja, de fato, usado ali, e isso é justamente para um fim eleitoreiro. Liz, depois que eu saí da administração, há quase 3 anos atrás, a cidade não teve mais uma obra, uma entrega relevante. Ficam somente ali na zeladoria, limpam uma rua, pintam um meio-fio, fazem pequenas manutenções da cidade. Um arroz e feijão muito mal feito. Nenhuma obra, nenhuma entrega relevante para a vida da comunidade. Nenhuma política pública que cuide de pessoas, que transforme a vida das pessoas. E agora, à véspera do ano eleitoral, e principalmente agora já dentro do ano eleitoral, eles resolveram abrir agora o baú das maravilhas, né? E aí começaram a reformar o prédio da administração e levaram o Senac para lá, que é algo bom, não importa quem trouxe. Se é bom para a comunidade, a gente elogia, a gente agradece. A gente sabe o pano de fundo disso. Sim. E por que é uma obra não fizeram antes? Por que não né? fizeram antes? 8 anos no poder, 8 anos de mandato, cada um desses 8 anos com milhões e milhões de recursos. Estou falando só de emenda individual, fora emenda de bancada e os outros acessos que ele, como líder do governo, tem no GDF. Então, assim, a gente sabe, e as pessoas não são bobas. Aquela história de que o eleitor tem memória curta, eu acho que é uma coisa do passado. As pessoas estão cada vez mais atentas, sabe quem deixa para fazer obra eleitoreira no ano da eleição, sabe quem sumiu da cidade, quem abandonou e quem não fez política pública na cidade, e sabe quem tem compromisso. Sim. Né? Por exemplo, eu saí da administração, muito bem avaliado, fizemos um bom trabalho, fui para o terceiro setor e continuei trabalhando através de organizações sociais pela comunidade. Sim. Então, esteja no governo ou não, na política, no terceiro setor, que a gente cuide da cidade, que política seja uma missão de servir, de cuidar de gente, e não de querer se locupletar do dinheiro público, enriquecer, conseguir vantagens com a política, porque o final é esse que a gente viu. Verdade. Eu espero que seja provado que nada disso seja verdade, espero sinceramente, confesso que com não muita esperança disso. Por conhecer as práticas políticas e os sintomas de mal política que a gente tem na região, na cidade, eu lamento dizer que, infelizmente, pela primeira vez na sua história, a Candangolândia foi suja nas páginas e nos noticiários nacionais como celeiro de corrupção.